No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes da história recente da igreja, sobretudo no que diz respeito às aparições marianas, à devoção mariana, à vida espiritual e vida mística. Estou falando das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. Se você acompanha as notícias da igreja recentemente, o Vaticano, por meio do dicastério da doutrina da fé, emitiu uma nota chamada Rainha da Paz, que trata justamente sobre as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. Eu confesso, diria que eu gostei do documento. Ele traça ali na sua primeira parte vários aspectos positivos de devoção, de piedade, e lá para a metade, para o fim, ele faz ali alguns pontos de atenção, alguns alertas e cuidados que os fiéis devemos ter. Então eu quero mostrar aqui para você na íntegra e fazer esse bate-papo. Eu não vou ler o documento inteiro, você consegue baixar ele gratuitamente no próprio site do Vaticano, mas eu destaquei aqui alguns pontos para a gente poder ter um panorama, uma visão geral ao longo do documento. Então vai aí na tela para você. Dicastério para a Doutrina da Fé, o nome da nota é A Rainha da Paz. Nota sobre a experiência espiritual ligada a Medjugorje. Então eu já li o documento, está em PDF, baixei direto do próprio site do Vaticano. Você consegue acessar www.vatican.va e você tem acesso ao documento na íntegra, gratuito, inclusive nos variados idiomas. Você vê aí alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, em português, aí vai. Tá? Então começa aqui com a seguinte premissa. É chegado o momento de concluir uma longa e complexa história em torno aos fenômenos espirituais de Medjugorje. Trata-se de uma história em que se sucederam opiniões divergentes de bispos, teólogos, comissões e analistas. Se nós lembramos bem, as aparições em Medjugorje começaram pelos anos 80, mais precisamente em 81. E claro, diversas visões diferentes têm acontecido ao longo desse período. Algumas favoráveis, outras desfavoráveis. Conta-se inclusive que o próprio Santo Padre, o Papa João Paulo II, ele tinha sim um desejo de visitar Medjugorje, tinha até anunciado uma pré-agenda a Medjugorje, mas esse encontro acabou não acontecendo. Mas anos depois, após sua morte, a gente também soube que o seu secretário acabou também indo visitar. Então, muitos depoimentos, testemunhos de conversão, renovação de fé, curas, sinais. Então tem de fato muitos aspectos positivos. Mas sempre pesa e tem pesado sobre a questão da autenticidade das aparições, das mensagens e assim por diante. Então esse documento, ele como que finalmente, depois de passar por Papa João Paulo II, Papa Bento XVI e agora Papa Francisco, portanto, uma longa caminhada de discernimento, meditação, investigação, a igreja agora se pronuncia com esse documento. Eu queria chamar a atenção aqui para esse terceiro parágrafo, que eu achei bastante interessante, que diz assim: é importante esclarecer, desde o início, de que as conclusões desta nota não implicam um juízo acerca da vida moral dos presumidos videntes. E continua. De outro lado, deve-se recordar que quando se reconhece uma ação do Espírito Santo para o bem do povo de Deus, em meio a uma experiência espiritual, desde as suas origens até hoje, os dons carismáticos que possam ser relacionados a ela não exigem necessariamente a perfeição moral das pessoas envolvidas para poder agir. Olha que texto e que frase mais interessante. O Espírito Santo, ele sopra como quer, age como quer, derrama seus dons como quer. Os dons carismáticos, os dons de Deus derramados sobre o povo de Deus, independem da minha santidade pessoal, da santidade pessoal da pessoa que recebe aquele dom. É um dom dado gratuitamente. E aí a expressão latina, gratiae, gratis, date. Então, é uma graça dada gratuitamente. Não é conforme a medida, vamos dizer assim, da santidade da pessoa que recebe o dom, o carisma. Mas é um dom gratuito, né?
voluntário, soberano de Deus por meio do seu Espírito Santo. Então pode acontecer de um fiel como esses videntes, por exemplo, terem a graça de Deus, mas ali eventualmente incorrerem em algum problema moral, em algum problema de contra-testemunho, porque a graça de Deus, o carisma, o dom carismático, independe da vida moral e de santidade daquele que é recebido e recebe aquela graça. Isso é importante ficar muito claro. E vai seguindo o documento destacando o seguinte: tais fenômenos às vezes aparecem conexos com experiências humanas confusas e expressões imprecisas do ponto de vista teológico ou a interesses não totalmente legítimos. Então aqui o documento, a nota, ela já vai indicando o seguinte: muitas vezes a linguagem mística ela não vai bater com a linguagem teológica, e essa expressão não é minha, eu retirei aqui do livro porque muitas vezes a expressão teológica nem sempre ela vai bater, vai se coadunar com a linguagem teológica. Então ela pode, por vezes, um místico autêntico mesmo, por exemplo, ele trazer algumas expressões imprecisas que depois a teologia ela vai entender, vai interpretar, justificar ou até mesmo corrigir. Então é natural que nessa experiência mística, como aqui no caso dos videntes, vamos chamar assim, de Medjugorje, algumas expressões que eles apresentam não batem com a teologia. Isso já é corrente, vamos dizer assim, ao longo da história da igreja. É comum que esse fenômeno divirja entre a expressão que às vezes é mal colocada, é mal falada, mal compreendida, entre aquela expressão hermética da própria teologia. Então isso acontece. E também, por outro lado, pode ainda acontecer de interesses humanos, né, não legítimos desvirtuarem a mensagem. Isso também pode acontecer. Ao mesmo tempo, a nota ela esclarece: essas imprecisões de palavras, de terminologias, não exclui a possibilidade de o evento espiritual, sobrenatural, de fato ali acontecer. Então, isso não exclui a possibilidade de que algum erro de ordem natural, não por má intenção, né, mas pode ser por questões mesmo subjetivas da pessoa ali que recebe a mensagem. Tá? Então isso já fica muito claro. Por exemplo, a nota começa destacando uma das expressões que tem causado para a doutrina da fé ao longo desses anos, quando Nossa Senhora, né, aparece e fala para os videntes nas presumidas mensagens, como diz a nota, usa uma expressão que causa uma certa estranheza, que é meu filho uno e trino. Né? Meu filho uno e trino vos ama. Sabemos que essa expressão, quando falamos uno e trino, estamos aqui representando a Trindade. Então é Deus unitrino. Então há aqui uma certa imprecisão teológica quando tira de maneira isolada essa expressão meu filho unitrino. E a própria nota vai como que interpretar o que os videntes eles queriam dizer com essa expressão. Nesse caso, deve-se entender que no Filho, feito homem, se manifesta o amor do Deus uno e trino. Então veja que interessante que a própria doutrina da fé entende a imprecisão da expressão, mas também compreende e nos interpreta o que essa expressão quer dizer. Ela como que vai corrigindo ali, aparando as arestas dessa imprecisão teológica. E começa dizendo, portanto, de já, né, você percebe a existência de frutos muito claros e verificados nas presumidas mensagens marianas. Presumidas é que eu estou usando literalmente o texto da nota. Presumidas mensagens marianas. Então nessa primeira parte, a nota ela começa falando sobre os frutos dessas aparições. Então, por exemplo, aqui algumas que vai dizendo, deixa eu baixar aqui um pouquinho meu vídeo, sobre os frutos. O efeito imediato em torno a esses fenômenos de Medjugorje é o crescente número de devotos. Então é inegável o quanto as pessoas do mundo inteiro acorrem àquele lugar.
e o quanto isso tem gerado ali, virado um centro de peregrinação dos mais variados lugares, o quanto tem gerado, como a própria nota diz, uma vida de prática de fé sadia, e aqui cita, nesse trecho, abundantes conversões, retorno à prática sacramental, sobretudo a Eucaristia e a confissão, a reconciliação, vocações sendo descobertas ali para a vida presbiteral, religiosa, matrimonial, o aprofundamento da fé e da vida cristã, a prática mais intensa da oração, reconciliações entre os cônjuges, renovação da vida matrimonial, familiar e por aí vai. Então a nota ela começa reconhecendo os grandes e belos frutos dos peregrinos indo a Medjugorje. Então isso é muito rico, muito interessante, muito frutuoso. E aí vai destacando e reconhecendo que há décadas a Medjugorje ela tem sido de fato uma grande meta de peregrinação. Então quem nunca colocou no seu plano de vida espiritual uma peregrinação à Terra Santa, ir a Roma, e colocou ali também na sua wishlist visitar Medjugorje. Então, de fato, a igreja reconhece que é uma grande meta de peregrinação ir a Medjugorje. Então não faltam verdadeiras conversões, frutos de conversão, após as pessoas visitarem Medjugorje, gente que estava afastada de Deus, afastada da igreja, e a partir dali começaram a viver uma vida de fé autêntica, real. Então muitos descobriram a beleza de ser cristão. Então veja que a nota nessa primeira parte vai elencando as partes positivas. Por exemplo, destacando aqui agora os aspectos centrais das mensagens. Primeiro, quando Nossa Senhora aparece sob o título de Rainha da Paz. E ao longo da nota, é curioso que faz um comentário da própria doutrina da fé, mesclado com citações das frases de Nossa Senhora atribuída ali, que os videntes ouviram de Nossa Senhora. E vai datando. Começa, por exemplo, paz, 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 reconciliai-vos. Reconciliai-vos com Deus entre vós. Mensagem de 26 de junho de 81. Então essa estrutura, ao longo de toda a nota, ela vai permanecer. Outro aspecto, as mensagens que a nota destaca, né? As mensagens oferecem uma visão fortemente teocêntrica da vida espiritual. Então, quer dizer, não há nada de herético nesse sentido. Ela traz uma visão teocêntrica, ela fala da igreja, ela fala daquilo que a igreja defende, ensina, fala da Sagrada Escritura. Então ela está na correição da doutrina da fé cristã católica. O que mais? Reforça ainda que Maria é intercessora, mas é Cristo que nos dá força. Fala sobre a ação do Espírito Santo. Vai falar ainda sobre a questão, né, o peso do mal, o peso do pecado. Então esse apontar, cuidado com o pecado, fuja do pecado, né? Isso é muito importante, isso é reconhecido. Existe um forte chamado também à responsabilidade pessoal, um chamado à vida de oração, tanto que a nota vai dizer, nesse caminho é fundamental a oração. Nas mensagens, a exortação a rezar é constante e insistente. Então até aí, tudo correto, conforme a doutrina, conforme a igreja nos ensina. O apelo à conversão, o apelo à oração, a centralidade de Jesus, né? Cristocentrismo, o teocentrismo e também a parte litúrgica, a centralidade da missa. Então a espiritualidade de Medjugorje não é individualista, diz aqui a nota, reconhece a nota. Ela nos convida a um aspecto litúrgico de vida eclesial e de vida comunitária. Tanto que essa autora aqui vai dizer, o aspecto comunitário de Medjugorje emerge também na constante insistência sobre a importância da família na vida cristã. Essa espiritualidade inclui certamente uma dimensão eclesial. E aí vai destacando ainda outros pontos positivos e de bons frutos da experiência do fenômeno de Medjugorje, como a própria nota chama, né? O fenômeno de Medjugorje. Fala do testemunho dos fiéis, nos faz um alerta sobre a vida eterna. E aí, dessa segunda parte em diante, reconhecendo todos os pontos positivos de vida de fé, oração, sacramental, Santa Missa,
vida familiar, comunitária, eclesial, vida de oração, tudo isso que falamos, a nota não vai deixar de também fazer alguns esclarecimentos, alguns alertas. Então diz o seguinte: o conjunto das mensagens possui um grande valor e exprime com palavras diferentes os constantes ensinamentos do Evangelho. Então não vai contra o Evangelho. Algumas poucas mensagens, então seriam uma exceção, né, é que se afastam dos conteúdos tão positivos e edificantes. Por isso, é conveniente ter atenção para que esses poucos elementos, reconhece a nota, não obscureçam a beleza do conjunto. Olha que sabedoria e que sutileza. Ao fazer um alerta, a nota vai dizer: você tem muito mais coisa boa do que coisa que deve ser vista com certo cuidado. Então tenhamos o zelo para não jogar tudo aquilo que é bom por conta de um ou outro elemento que não condiz com a doutrina, com a fé católica, cristã, com o Evangelho. Então, justamente para evitar que o tesouro de Medjugorje seja comprometido, a nota vai então fazer alguns esclarecimentos. Isso aqui eu achei muito prudente, muito sábio, muito sábio. Por exemplo, um ponto que chama a atenção, e aí ele dá o título de repreensões e ameaças. Segundo a nota, a doutrina da fé identificou que em alguns casos Nossa Senhora parece mostrar, durante as aparições, certa irritação, porque não foram seguidas algumas das suas indicações. Por exemplo, algumas frases que a nota vai destacar. Em maio de 82, tem a seguinte frase: vim chamar o mundo à conversão pela última vez. Em seguida, não aparecerei mais sobre a terra. Em 85 diz o seguinte: hoje vos convido pela última vez. Agora é quaresma e vós, como paróquia, podeis aderir agora por amor ao meu chamado. Se não fareis, não desejo dar-vos outras mensagens. Então, a doutrina da fé entende que esse tom há que se ter um certo cuidado, como que Nossa Senhora tivesse dado esse tom até mesmo de ameaça, né? Então, ele chama a atenção para esse aspecto. Um outro elemento a se ter cuidado é um excessivo, segundo a nota, mensagens destinadas à paróquia. Como que se de algum modo Nossa Senhora fosse ali entrando, interferindo ou gerenciando no mais mínimo detalhe o dia a dia da paróquia. O que a doutrina da fé olha assim com certa estranheza esse nível de detalhe, né, e de regramento. Então vai dizer: existem expressões que correm o risco de ser interpretadas no sentido errado, como acontece nas mensagens às paróquias. Por exemplo: caros filhos, nesse dia de advento, convido-vos à oração em família. Em várias vezes eu vos dei mensagens em nome de Deus, mas vós não me escutastes. O próximo Natal será para vós inesquecível, desde que acolhais as mensagens que vos dou. Essa mensagem é de 84. Então, esse tipo de entrância no detalhe do cotidiano paroquial, a doutrina da fé olha com uma certa ressalva. Um outro aspecto também a termos atenção, segundo a nota, é uma insistência, ou incessante insistência, para que se escute as mensagens, como se Nossa Senhora estivesse voltando para si, na verdade, aquilo que ela tem dito. Então, diz a nota: em geral, Nossa Senhora parece promover muito insistentemente a escuta de suas mensagens, de modo que às vezes tal convite emerge mais do que o próprio conteúdo das mesmas. Então essa insistência chama também a atenção do dicastério para doutrina da fé. Um outro elemento aqui que vai destacar também é o seguinte: veja que ao mesmo tempo que a nota ela faz esses alertas, ela não deixa de ver a grande, né, a maioria dos aspectos positivos do fenômeno de Medjugorje. Nesse ponto 32 você vê: o convite de Nossa Senhora para ler as Escrituras é um dos pedidos mais repetidos. Então isso também há que ser muito frisado. Ao mesmo tempo também diz o seguinte, que de outro lado, a mesma Gospel, né, que é Nossa Senhora, afirma mais que as mensagens,
é o testemunho dos cristãos, a verdadeira luz para o mundo. Então isso parece entrar até mesmo em contraponto com o tópico anterior. Ao mesmo tempo que há algumas mensagens fazem um relevo de escuta à escritura, outras vezes parece que a mensagem dita ali para os videntes é que acabam sendo sobrelevadas em relação à própria escritura. Então a doutrina da fé identifica que uma espécie de aparente contradição, que ora a mensagem diz uma coisa e ora ela vai dar um destaque a outro elemento. Então esse é um outro ponto também que chamou a atenção da doutrina da fé. Esse ponto aqui também eu achei muito curioso, em que a nota parece enxergar nas mensagens e aparições quando eu digo, como a própria nota fala, presumidas aparições, uma espécie de autoexaltação de Nossa Senhora, segundo diz a nota. E eu vou ler aqui textualmente. Mostram também certa problematicidade aquelas mensagens que atribuem a Nossa Senhora as expressões meu plano e meu projeto. E realmente, Nossa Senhora ela sempre aponta para Jesus, né? Nunca para si mesma. E aí você vê algumas mensagens de 93, né? Como essa aqui, ó. Cada um de vós é importante no meu plano de salvação. Também nessa tarde vos convido a rezar pelos meus planos. Então realmente essas expressões a nota entende como um tanto quanto problemática, vez que Nossa Senhora ela sempre aponta para Jesus e não para si mesma. Um outro elemento também de preocupação ou de alerta que a nota nos dá é com relação à expressão mediação, mediadora, medianeira. Porque em algumas aparições, né, presumidas aparições e mensagens que os videntes dão, tem algumas expressões um tanto quanto problemáticas, segundo identifica a nota. Por exemplo, essa de 2012. Desejo ser a ligação entre vós e o Pai Celeste, a vossa mediadora. E aí então, essa expressão mediadora parece estar colocada de maneira errônea. E a própria nota vai dizer, de modo a parecer atribuir para Nossa Senhora um lugar que é único e exclusivo do Filho de Deus. E aí acaba colocando um pouco em contradição. E aí, de maneira muito sábia, eu diria até esperta, a nota vai corrigir essa expressão com uma frase de São João Paulo II, que, né, de fato tinha essa inclinação e esse carinho muito grande com o Medjugorje. Eu achei bem assim, uma sacada, uma esperteza muito sólida, muito boa da nota. E usando o termo adequado de São João Paulo II com relação à mediação, que diz que a cooperação de Maria é uma mediação subordinada a Cristo. Essa expressão é tirada do seu documento Redemptoris Mater. Então, torna-se claro que a mediação de Maria não obscurece a mediação única de Cristo. Ao mesmo tempo, mesmo fazendo esses acentos ou alertas para uns pequenos pontos que parecem desviar da doutrina, né, algumas imprecisões teológicas, o documento a nota vai reconhecer que o conjunto das mensagens possuem um forte acento teocêntrico e cristológico. Então, ela está repetindo o que já letou no começo. Tem mais coisa boa do que coisa inadequada, imprecisa. Então, é só ter cuidado com aquilo que é impreciso e recolher aqueles grandes e majoritários frutos da experiência do fenômeno de Medjugorje. No fim ao cabo, para resumir, para esse vídeo não ficar muito longo, o documento ele reconhece o valor espiritual de Medjugorje, não proíbe e inclusive anima a visitação, ele delega aos bispos também a sua prudência, o discernimento e orientações para com a sua igreja local. Então ela não proíbe visitação a Medjugorje, mas não reconhece o seu aspecto sobrenatural das aparições e das mensagens. Então ele faz como que uma separação. O lugar ele é piedoso, de piedade, tem gerado frutos de conversão, de santidade, de vocações, de reconciliação, de crescimento da vida de fé. Então reconhece todo esse aspecto positivo do local e até mesmo anima as visitações, mas ele não reconhece, não deixa ali
explícito e não reconhece a questão dos elementos, né, as aparições sobrenaturais, né, seu aspecto então sobrenatural. Resume, portanto, com essa frase: a avaliação positiva da maior parte das mensagens de Medjugorje como textos edificantes não implica declarar que tenham uma direta origem sobrenatural. E finalmente, o documento termina com a assinatura do prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o cardeal Vitor Manuel Fernandes, subscrito pelo Monsenhor Armando Mateu, que é o secretário para a seção doutrinal, e também validado, né, subscrito pelo Papa Francisco. Aí você vê na data, a audiência geral de 28 de agosto de 2024. Então, depois desses 40, né, e poucos anos aí de polêmicas positivas, negativas, né, posições favoráveis e em contra de Medjugorje, finalmente a igreja faz ali o seu pronunciamento através dessa nota por meio do dicastério para a doutrina da fé. Recomendo que você possa ler o documento, ler na íntegra, também tirar aí suas próprias conclusões, absorver e experienciar você mesmo a leitura e o que diz a igreja por meio desse texto, por meio dessa nota. E outra coisa interessante também que o texto destaca é que ele é um lugar de piedade, de culto, não proíbe que se vá, anima que vá para um lugar de fé, ele reconhece isso, mas também diz que quem não acreditar, quem tiver reticências, dúvidas, isso não vai ser barreira, vamos dizer assim, para a salvação. Ou seja, é um lugar de piedade, mas não é obrigatório que todo fiel católico acredite nessas aparições, né, e nesse fenômeno. Então, é um lugar de piedade, mas não é obrigatório para ser um bom católico, não é obrigatório para o conjunto da nossa fé. Então, esse adendo também, esse disclaimer ficou também interessante, bem presente na nota. Espero que você tenha gostado. Foi um vídeo assim rápido, de uma primeira leitura, para poder falarmos, já que foi recém-lançado, e que você possa ler depois com mais vagar, com mais profundidade. Essas são aqui as primeiras impressões desse texto recém-lançado pela Doutrina da Fé. Um grande abraço, Deus abençoe.